Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de junho, daremos continuidade às nossas atividades, mas antes de iniciarmos as correções dos exercícios, do 1 ao 8, eu pedi para que vocês assistissem ao vídeo, o conto, né, de suspense, de forma mais ilustrativa, para que vocês entendessem melhor a história, porque eu li a história para vocês e depois fiz a parte ilustrativa para que vocês tivessem um melhor conhecimento e um entendimento da história. Bom, hoje eu preparei aqui para vocês o roteiro da aula de hoje. Nós vamos estarmos falando sobre o gênero. O gênero é o conto de suspense. O que é o conto de suspense? Quando nós falamos em conto de suspense, nós estamos falando num conto de mistério. Existe um mistério, um enigma por detrás dessa história. Então, esse conto, ele é uma narrativa ficcional, de ficção. Ela é bastante diferente de um romance. Por quê? Porque a história, o conto de suspense, o texto, ele é mais curto. São poucos personagens, o tempo, a localização, o espaço aonde foi realizada, onde aconteceu a história, é um lugar menor. Agora, já um romance, o romance é um tipo de texto maior, com mais personagens, com capítulos e com uma história também, que vai ter um início, que vai ter um meio, que vai ter aquele momento de alto, o clímax, né? O momento alto do texto, que vai estar chamando a atenção das pessoas que estão assistindo. E vai, no caso, o conto de suspense, ele se desenrola, ele se desenvolve em torno de um enigma. O que é enigma? Um mistério. E esse mistério, ele precisa ser desvendado. Quando esse mistério começa a ser desvendado, está chegando no final da história, que na língua portuguesa nós chamamos de desfecho. Desfecho. Desfecho quer dizer final da história. Então, a narrativa de um conto de suspense, ela também tem a situação inicial, ela vai ter aquela complicação, ela vai ter o clímax, que é aquele ponto mais alto da história, e ela vai ter o final da história. Então, aqui eu resumi para vocês o que é o conto de suspense. Então, eu gostaria que vocês copiassem esse pequeno roteiro no caderno de vocês, dando sequência, colocando a data, hoje dia 2/6, e vocês copiassem, né, o que eu escrevi aqui, e depois nós partiremos, faremos os exercícios. Mas antes disso, eu gostaria que vocês também começassem a observar a diferença dos contos de fadas com o conto de suspense. Nós temos aí diferenças. Vocês já viram, vocês estudaram o conto o Ganso de Ouro, que vocês já leram. Eu pedi para que vocês lessem também, assistissem sobre a história do Pinóquio. E também agora nós estamos trabalhando o conto de suspense. Nós não pararemos por aqui. Tem muitos textos, porque depois nós voltaremos em outros tipos de textos. Então, tem vários tipos de texto. Então, o que nós estamos vendo agora é o gênero conto de suspense, correto? Daqui a pouco eu volto com a explicação
das atividades que vocês estão fazendo no livro. Então, vocês têm que fazer atividade até... Não faça correndo, não faça de qualquer jeito. Tenha atenção na hora de fazer as atividades, porque nós iremos fazer as correções. Correto? Até daqui a pouco.